A rotatividade do mercado de trabalho é basicamente uma estratégia empresarial onde se substitui um trabalhador antigo por um trabalhador novo para ocupar o mesmo posto de trabalho, para exercer as mesmas funções. E, como dito, é uma estratégia que os empresários utilizam para reduzir custos, já que o trabalhador que entra, via de regra, ele recebe salários menores, ele tem condições de trabalho piores do que aquele que já estava há um tempo maior ocupando essa vaga. Em média, no Brasil, esse trabalhador que entra no novo posto de trabalho ele recebe em torno de 94% do salário daquele que estava empregado anteriormente. Então, isso demonstra justamente essa estratégia para redução de custos por parte dos empresários na hora de efetivar essa estratégia da rotatividade. Segundo o Diese, a rotatividade no Brasil, especificamente no setor de comércio e serviços, enquanto que no comércio ela é de 42,1%, ou seja, do total de admitidos, 42,1% saem nesse processo de rotatividade, no serviço é de 39%, e na média do Brasil essa taxa fica em 37,5%, ou seja, o setor de comércio e serviços ele tem uma taxa de rotatividade maior do que outros setores. Então a estratégia mais utilizada no setor de comércio e serviços. É importante ressaltar que 45% das demissões da economia brasileira em 2013 ocorreram abaixo de 6 meses de tempo de trabalho dos trabalhadores, justamente para fugir dos benefícios trabalhistas como seguro-desemprego. Então, nesse sentido, a MP 665, que amplia o tempo necessário para o trabalhador, de trabalho do trabalhador, para ele acessar o benefício do seguro-desemprego, ampliando de 6 para 18 meses, tende a ampliar a rotatividade na economia brasileira, justamente por ter em vista essa questão de ser uma estratégia empresarial e de que 68% das demissões no Brasil são por motivação patronal. Nos últimos anos, como houve um incremento de novos trabalhadores no mercado de trabalho, um ganho de salário bastante considerável, esse ganho de salário se reverteu em aumento da rotatividade justamente pelo aprofundamento da estratégia da rotatividade para, de certa maneira, corroer o grande ganho salarial que vem sendo conquistado. Uma estratégia para diminuir os custos dos empresários. Isso ganha um destaque maior numa pesquisa recente do Diese que mostrou que 6% das empresas brasileiras concentram 60% de todos os desligamentos, de todas as demissões no Brasil, ou seja, é um grupo muito pequeno de empresas, geralmente aquelas de maior porte, de médio e grande porte, que implementam essa estratégia justamente por ter uma relação de trabalho diferenciada em relação às micro e pequenas empresas, que tem uma relação que o trabalhador permanece mais tempo justamente por ter uma relação às vezes até familiar dentro desse posto de trabalho. A rotatividade ela deve ser combatida, ela tem que ser enfrentada e acreditamos que o Diese acredita que a maneira efetiva de se combater a rotatividade não é ampliando o tempo de trabalho para se acessar o seguro-desemprego, mas sim implementando taxações sobre aquelas empresas que têm uma taxa de rotatividade superior à taxa média do setor, ou seja, aquelas que deliberadamente praticam essa estratégia, e também aumentando a fiscalização, já que se a rotatividade é uma prática nociva, ela deve ser fiscalizada de maneira mais veemente.